E quais, assim, são os primeiros sinais e sintomas que os tutores têm que ficar de olho para poder correr no veterinário e Tá. começar um Eu vou, tratamento? eu vou tentar assim, explicar de uma forma para todo mundo entender, né? A gente tem que entender que a convulsão ela é um sintoma, né? Ela é o sintoma de que a gente tem uma lesão cerebral, né? Então, assim, a convulsão, o animal caiu, se debateu, teve aquela rigidez de membros, babou, mordeu a língua, tá se debatendo, né? Soltou xixi, soltou cocô, né? Isso é um quadro epilético clássico, né? Que todo mundo Tá. já sabe que é. Mas existem também outros tipos de convulsões, por exemplo, a focal, né? Que é um animal que fica às vezes parado no mesmo lugar, ou ele fica caçando mosca, que a gente fala, fica mordendo, mordiscando o ar, né? Sempre, compulsivamente, em alguns horários, né? Ou os gatos que começam a se automutilar, cães também, lambendo, 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 sem parar, parece que eles estão em transe ali, que você tem que bater e falar, ô, para, né? Daí ele volta. Ele Isso volta. são bem característicos, tá? Mas a gente ainda precisa fazer exames para descartar outros problemas. Então, ela é basicamente, o que eu falo é dividida em três grupos, né? A crise reativa, que são doenças que causam a convulsão. Então, por exemplo, como as pessoas conhecem, né? Uma doença do carrapato, uma doença do coração, uma doença renal, uma intoxicação, um envenenamento, por exemplo, né? Pode vir a dar. Uma alteração hormonal, uma alteração metabólica no organismo. Isso, assim, a partir do momento que a gente sabe que aquela doença X o animal está e a gente consegue tratar, vai sumir a convulsão. Cura, parou, acabou, né? Ele não fica tendo isso várias vezes, recorrente, recorrente. Tratou a doença, acabou a crise, ou minimizou bastante a crise, né? Temos a doença primária, que vem trauma, congênito, o animal nasceu com uma alteração cerebral, um quadro inflamatório muito intenso, um tumor, um AVC, por exemplo, em animais principalmente de idade, ou que sofreram um acidente, ou que têm uma predisposição a alguma outra doença mais agressiva, né? A gente sabe que essa doença primária, ela está localizada no cérebro, alguma região do cérebro que teve essa alteração. E nós temos, que é o que mais chega para mim, as idiopáticas, né? A idiopática, ela não tem Sim. causa. E quando ela não tem causa, a gente trata o quê? O sintoma, né? Eu trato o quê? A crise convulsiva. Que às vezes são lesões, às vezes microscópicas, que a gente muitas vezes não vê olho nu, né? Por uma causa genética, um cruzamento entre parentes, né? Por isso que não é ideal cruzar pai com filho, mãe com, né? Fazer essa cruza Aham. genética aí. O próprio neurônio tem alterações, não passa, né? O impulso nervoso direito, né? Ou alguma coisa metabólica também faz que o mecanismo cerebral não funciona direito, que é o que geralmente chega para mim, né? Ou pessoas, por exemplo, que não têm condição financeira de fazer um exame mais específico, como uma ressonância, por exemplo, uma coleta de líquor, avaliação de líquor, ou um exame mais específico, às vezes chega para mim e fala, doutor, ele tem convulsão e já deu Gardenal, já deu Keppra, já deu Etira, já deu um monte de remédio e não funcionou. Eu vou tentar cannabis. Aí que a gente tem que ter uma conversa muito séria com o tutor, né? Quem trabalha no meio, né? Porque ele já vem com aquela coisa de que a cannabis vai curar, né? A Sim, gente sim. sabe que dessas idiopáticas, mais ou menos uns 30% aí são refratários à medicação. O que, que é esse palavrão aí? Refratário. Não respondem bem à medicação. Então, você vai aumentando o Gardenal, você vai aumentando as outras medicações, você vai aumentando e o animal continua tendo. Aí tem uma dose altíssima, já está tóxica, porque, por exemplo, o Gardenal passou de uma que é o fenobarbital, né? Passou de um nível, ele não tem mais o efeito antiepilético, ele já se torna muito tóxico, Ele principalmente para fica o fígado. tóxico, né, no sistema. E aí o fígado, que é quem? Quem metaboliza todas as Tudo medicações, isso, não exatamente. conseguem mais metabolizar. E a gente dando remédio pro bichinho, dando a cannabis também. Então, isso a gente precisa alinhar muito bem. Que quando eles vêm pra gente, eles têm que entender que o fenobarbital vai agir no local,
Um quepra vai agir em outro, etira vai agir em outro, brometo vai agir em outro e o óleo vai agir em outro. Mas que não necessariamente ele vai responder bem a todos esses tratamentos. Muitas vezes eu tenho que fazer o quê? Tentar estabilizar, porque lesão neurológica é sempre uma tentativa, né? Tentar estabilizar o animal para que o animal tenha menos crises possíveis, né? Então, por exemplo, o que a gente visa? Um animal que tem uma crise a cada 1 mês e meio, tá ótimo. Se ele tem uma crise 3, 4, 5 por dia, ou por semana, várias crises por semana também. Para a gente tá ótimo. E para o tutor, não, ele quer que não tenha. O dia que eu falar, não, não tá tendo, nossa senhora, graças a Deus é um paciente que assim fica 2, 3, 5 anos sem ter, para a gente é maravilhoso. Mas é uma lesão neurológica. A medicina hoje em dia não está preparada, a veterinária, para exames tão específicos quanto hoje em dia da humana. Então, a gente ainda já tem um avanço muito bom, mas ainda a gente está aí caminhando, né? Então, assim, a gente visa o quê? Crises mais curtas, não ficar lá convulsionando 1, 2, 3 minutos, convulsionar um tempo menor, tá? Crises mais curtas, com intervalo maior Maior. entre um e o outro, né? Isso é muito importante, né? Que a gente tenha. Às vezes, mesmo a gente fazendo ressonância, mesmo a gente fazendo a coleta do líquor, mesmo a gente fazendo todos os exames que são os ideais de vitamina, tudo, às vezes a gente não acha a causa, né? E não achando a causa, a gente vai tentando vias de tratamento, né? Muitas vezes eles respondem muito bem a cannabis e a gente consegue diminuir um pouco dessas medicações que ele toma, né, as alopáticas, usando a cannabis. A minha ideia aqui não é tirar todos os alopáticos, é diminuir as doses. Diminuindo, a gente consegue promover um tempo mais saudável para o fígado, para o rim do seu animal, né? Para todo o seu animal, né? Para todo o organismo dele. E isso é muito importante.